plástico nunca foi, ele não é e nunca será um problema. Basta olhar do nosso lado, no dia a dia, onde quer que a gente esteja, você vai ver que ele não é um problema. O problema do plástico é o que fazer com ele depois que ele for utilizado. Sim. Isso é um problema. Então, o plástico não é um problema. Não. O problema é o descarte, é a reutilização. É o que eu vou fazer. E isso, para mim, passa por uma série de fatores, mas o principal deles é a educação. Sim. É a educação. É isso mesmo. Enquanto a gente não conseguir bater em cima da educação, ensinar o que fazer com ele, como utilizar, na base. Nós não vamos resolver o isso aí, plástico. Na base. Na base. O meu irmão falou uma coisa que eu fiquei surpreso. A China hoje ainda não é considerada um país de primeiro mundo, é um país que está crescendo assustadoramente. Eu fui na China há uns 9, 10 anos atrás. E lógico, a China está evoluindo muito. Mas o meu irmão teve em várias cidades, ele falou, Júnior, impressionante. Eu andei Xangai inteiro. É uma megalópole, né? Uma cidade de 3 mil anos. Ele falou, alguns anos atrás eu ainda via. Ele falou, não vi nada no chão. Eu também não vi. Eu não vi um canudo, um papel, nada, um copinho, nada. Mas isso é educação. Por causa da educação. Japão não é assim. O Japão ainda tudo bem, mas a China até alguns anos atrás a coisa era zoada. Mas você vê como o governo, como é um trabalho de educação bem feito, né? Exatamente. Atrás, o vilão da época, aquele maldito, eram os pneus. Sim. Havia pneus nos rios, nos mares, nos oceanos, nos córregos, nas ruas, nas rodovias, por tudo quanto era lado, e não tinha o que fazer com pneu. Sim. Pneu era o Jornal Nacional toda noite dava notícia de desgraça que o pneu causava. Não me consta que alguém tenha pego uma caneta e assinado um decreto proibindo a fabricação de pneus. O que eles fizeram? Gente, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver o problema. Então, 30 anos depois, 35 anos depois, você não vê mais nenhum pneu jogado na rodovia, nos córregos, nos rios. É verdade. O que foi que aconteceu nesses 30 anos? Pneu hoje, usado, velho, ele, olha, vou exagerar, mas ele vale tanto quanto um pneu novo. Ele tem valor de mercado. Hoje se descobriu milhares aplicações com o pneu usado. Então ele tem uma destinação depois que ele cumpre a vida útil dele. Sim. Por que nós não fazemos isso com plástico? Esse é o caminho. Nós temos que fazer isso. Não adianta a gente querer proibir. Quando começou a pandemia, 2020. Março de 2020. Março de 2020. Naquela época, em março de 2020, eu era vice-presidente da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que a gente recebeu lá de demandas para poder aprovar, fazer norma, fazer lei, criar, porque não havia nada. Nada. Ninguém esperava que fosse acontecer uma pandemia. E o que foi a primeira coisa que apareceu na pandemia e que salvou milhares e milhares de vidas? Foi o plástico. É isso aí. O plástico entrou. E justamente por ele ser descartável, alguns, né? Porque você manipula e segrega e pronto, né? Fica lá, imagina vidro, se tiver que ir num hospital, ficar lavando o copo de todo mundo, o que acontece? A máscara. A famosa seringa de vidro. Seringa de vidro. Pega a sua seringa, você que odeia o plástico, pega a sua seringa de vidro e vai até o hospital tomar. Então o plástico apareceu como salvador da pátria. Verdade. Então a sacolinha voltou, ninguém reclamou da sacola, as embalagens de marmita, comida, tudo plástico, ninguém reclamou. As máscaras... Se fecharam as embalagens das frutas, as frutas eram todas abertas em caixas, elas foram todas fechadas em embalagens termoformadas. Quando apareceu o pessoal lá em Manaus, começou a morrer por falta de respiradores, nós iniciamos aqui em São Paulo, a ABIMAC, Sim. que foi que iniciou
Como é que nós vamos produzir respirador aqui no Brasil para ontem? Era tudo de plástico, gente. Sim. O respirador é plástico. Mais rápido possível. Né? Tudo. E aí entraram várias empresas e em 60 dias nós colocamos respiradores no mercado. O Brasil hoje exporta respirador. A gente não tinha nem para consumo próprio. E hoje nós somos exportadores. E ali é tudo de plástico. Todo inteiro. Inteiro de plástico. Então, é muito fácil você falar mal do plástico. Mas a gente tem que começar a enxergar os benefícios do plástico. Sim. Ele é e vai ser sempre necessário. O que nós precisamos aprender é o que fazer com ele depois da sua utilização.